Olá, eu sou Camila, tenho 26 anos, e recentemente me vi caminhando pela vida como uma mulher recém-divorciada. A minha história de amor com Luiz, meu ex-marido, começou na faculdade e parecia perfeita, e até que a sombra da mãe dele, Vera, começou a se manifestar. O que parecia ser uma união feliz acabou se transformando em um pesadelo quando Vera, com suas influências e manipulações, começou a interferir no nosso relacionamento de uma forma que eu nunca imaginei. E o que aconteceu depois vai te surpreender. Nos conhecemos na faculdade, durante aulas em comum, e rapidamente desenvolvemos uma conexão profunda. Luiz era carismático e atencioso, e eu me apaixonei por ele quase instantaneamente. A nossa relação parecia estar no caminho certo, com sonhos e planos para o futuro juntos. No entanto, havia uma sombra constante sobre nosso relacionamento e a presença marcante da mãe dele, Vera. Desde o início, eu senti que ela estava sempre por perto, o que começou a criar uma tensão sutil, mas palpável, entre nós. A mãe de Luiz, Vera, parecia nutrir uma antipatia inexplicável por mim desde o início do nosso relacionamento. Vera era uma mulher de personalidade forte e extremamente controladora. Desde o momento em que me conheceu, suas atitudes foram tudo menos acolhedoras. Em vez de me receber de braços abertos, ela começou a se intrometer em cada detalhe da nossa vida. Com uma frequência quase obsessiva, Vera aparecia em momentos inoportunos, sempre com um conselho não solicitado sobre como Luiz deveria viver sua vida. Suas observações eram revestidas de um falso sorriso e uma ironia cortante, que me fazia sentir como se eu estivesse sempre sendo observada e julgada. As reuniões familiares se tornaram um campo de batalha disfarçado, onde Vera, com sutileza, tentava desestabilizar minha confiança e me fazia sentir indesejada. Ela não se limitava a opiniões indiretas. Em uma ocasião, ao visitar nossa casa, Vera fez questão de destacar publicamente o que considerava falhas na minha maneira de administrar a casa, como se fosse uma professora corrigindo uma aluna. A maneira como ela falava sobre minhas escolhas, desde o estilo de decoração até a forma como preparava uma refeição, era sempre crítica e desdenhosa. Isso só servia para aumentar a tensão e criar uma barreira invisível entre nós. Era como se eu estivesse constantemente lutando contra a corrente de sua desaprovação, o que começou a afetar meu relacionamento com Luiz. Ele parecia dividido entre o desejo de me proteger e a necessidade de agradar a mãe, o que só complicava ainda mais a situação. Durante nosso casamento, começamos a enfrentar desafios financeiros que testaram nossa relação de maneiras inesperadas. Luiz e eu lutávamos para equilibrar as contas, com despesas que sempre pareciam ultrapassar nossa capacidade de renda. Eu, na maioria das vezes, assumia a maior parte das despesas. Meu trabalho estava me exigindo mais horas, e a pressão para cobrir as contas era constante. Embora eu estivesse disposta a contribuir com tudo o que pudesse para manter nossa vida em ordem, havia um vazio crescente dentro de mim. Sentia que, apesar de todo o meu esforço, a sensação de que a carga estava desproporcionalmente sobre meus ombros era esmagadora. Eu me esforçava para manter uma fachada positiva, tentando minimizar a tensão e evitar discussões sobre a situação financeira. No entanto, isso só fazia aumentar o sentimento de frustração e solidão. Luiz, por outro lado, parecia cada vez mais distante. O estresse financeiro parecia tê-lo deixado apático e desmotivado, e sua falta de comunicação só acentuava meu desconforto. Ele não parecia reconhecer o quanto eu estava sacrificando, e isso começou a gerar um ressentimento silencioso entre nós. Foi durante esse período que a influência de Vera se tornou ainda mais evidente. Ela fazia questão de nos visitar frequentemente, sempre trazendo comentários disfarçados de preocupação, mas que soavam mais como críticas à nossa situação. A impressão que eu tinha era que ela usava esses momentos para se assegurar de que Luiz estivesse de acordo com suas expectativas e planos, muitas vezes reforçando a ideia de que eu era responsável pelas dificuldades que estávamos enfrentando. O que parecia ser um teste para o nosso relacionamento acabou se tornando um terreno fértil para a interferência de Vera.
A constante pressão e o sentimento de inadequação que eu carregava foram alimentados por suas ações e palavras, tornando a situação ainda mais desafiadora para nós dois. Com o tempo, o estresse e a frustração com nossa situação financeira começaram a se acumular, e eu percebi que precisava encontrar uma maneira de aliviar o peso que carregava e também de criar uma saída para meus próprios sonhos. Foi então que decidi explorar o design gráfico como um projeto pessoal. Manter isso em segredo foi uma decisão consciente. Luiz estava imerso em seus próprios desafios e dificuldades, e eu sabia que abrir mão de qualquer tempo ou recurso adicional poderia ser um peso a mais para ele. Então, comecei a investir em cursos de design gráfico online, mergulhando em tutoriais e aprendendo o máximo que eu podia sobre o campo. Além disso, adquiri equipamentos essenciais, como um computador potente e software especializado, tudo sem o conhecimento de Luiz. Eu me dedicava a esse novo projeto nas horas vagas, depois do trabalho e nos finais de semana. No início, era apenas um hobby, algo que me dava uma sensação de realização e controle em meio ao caos. Com o tempo, no entanto, esse hobby começou a se transformar em algo mais substancial. A partir de pequenos projetos e trabalhos freelancers, eu comecei a construir um portfólio, que me permitiu atrair clientes e obter uma renda adicional. O segredo me proporcionava um escape, uma sensação de autonomia e realização que eu não encontrava em outros aspectos da minha vida. Era como se eu estivesse construindo uma pequena fortaleza de independência em meio à tempestade que era nossa vida financeira. Embora eu soubesse que Luiz poderia não entender ou apoiar meu esforço no início, essa decisão foi fundamental para minha autoestima e bem-estar. Esse projeto paralelo começou a se expandir gradualmente, trazendo uma nova dimensão para minha vida, algo que eu não tinha coragem de compartilhar com Luiz ainda, temendo sua reação e a possibilidade de mais tensão entre nós. Com o tempo, minha desconfiança em relação a Luiz começou a crescer. A tensão entre nós estava se tornando insuportável, e minha intuição me dizia que algo estava errado. Um dia, enquanto Luiz estava fora para uma reunião de trabalho, decidi aproveitar a oportunidade para investigar a fundo o que realmente estava acontecendo. Foi quando comecei a vasculhar discretamente os documentos e contas financeiras que eu comecei a descobrir sinais preocupantes. Encontrava extratos bancários e recibos que indicavam movimentações de dinheiro que eu não conhecia. A princípio, pensei que poderia ser um erro ou algo relacionado a despesas que não havíamos discutido. No entanto, ao aprofundar a investigação, percebi que havia uma quantidade considerável de dinheiro sendo transferida para contas que não eram registradas em nosso nome. Cada vez mais desconfiada, continuei a buscar pistas. Foi então que encontrei um caderno escondido entre os papéis de Luiz. Dentro dele, havia anotações e números que pareciam ser de uma conta secreta. Minha mente estava girando, tentando entender como ele conseguiu acumular esse dinheiro sem que eu soubesse. O choque foi ainda maior quando descobri que Vera, a mãe de Luiz, estava profundamente envolvida nesse esquema. Em uma busca mais minuciosa, encontrei correspondências e mensagens que mostravam como Vera estava constantemente manipulando e difamando minha imagem para Luiz. Ela estava plantando sementes de dúvida sobre mim, convencendo de que eu não era digna de confiança e que nossas dificuldades financeiras eram culpa minha. Foi devastador perceber que a mulher que deveria ser uma figura de apoio em nossa vida estava, na verdade, alimentando a desconfiança e ajudando a criar uma falsa narrativa contra mim. As mensagens trocadas entre Vera e Luiz revelavam conversas em que ela questionava a minha integridade e insinuava que eu estava gastando dinheiro de maneira irresponsável, o que só contribuía para a distância crescente entre nós. Esse encontro de evidências não só confirmou minhas suspeitas de que Luiz estava escondendo dinheiro, mas também revelou a extensão da manipulação de Vera. Era claro agora que a traição não se limitava a aspectos financeiros, mas também envolvia uma traição emocional e psicológica que eu nunca poderia ter imaginado. Enquanto investigava as finanças de Luiz, uma peça-chave da verdade começou a se revelar. Durante uma das minhas buscas, encontrei um e-mail em que Luiz recebia uma confirmação de promoção no trabalho. O assunto era claro,
Ele havia sido promovido a gerente e seu novo salário era de R$ 10.000 por mês. Esse era o dinheiro que ele estava escondendo de mim. O e-mail revelava também que a promoção havia ocorrido há algumas semanas, pouco antes de começarmos a notar as mudanças em nosso relacionamento. Isso explicava, finalmente, a discrepância entre nossa situação financeira e o comportamento repentinamente mais distante e reservado de Luiz. Com um novo salário, Luiz tinha uma renda significativamente maior, mas, em vez de discutir isso comigo, ele havia optado por ocultar a verdade. O comportamento dele nos últimos dias começou a fazer sentido agora. A maneira como ele parecia estar menos presente em casa, como se estivesse sempre ocupado com algo, e a irritação repentina em relação a mim eram, na verdade, reflexos da sua tentativa de esconder esse novo status financeiro e a manipulação de Vera. Além disso, percebi que ele estava se envolvendo em novos gastos e investimentos que não compartilhava comigo. Isso não só aumentava o meu sentimento de traição, mas também explicava o motivo pelo qual ele estava sendo tão evasivo e distante. Ele havia criado uma nova conta bancária e estava transferindo parte do seu novo salário para ela, escondendo assim a maior parte do seu aumento salarial. Essas descobertas foram um golpe devastador. Não só eu estava lidando com a revelação de que ele havia escondido uma promoção significativa, mas também com o fato de que a influência de Vera tinha se infiltrado profundamente em nosso relacionamento, ajudando a criar uma fachada de desconfiança e distanciamento entre nós. A percepção de que ele havia mudado e estava agindo de maneira estranha foi, portanto, o resultado direto de sua tentativa de esconder a verdade e manipular a situação. Em meio à minha investigação, a verdade começou a se desenhar com clareza quando decidi verificar o celular de Luiz, que ele costumava deixar sem bloqueio. Foi ali, nas mensagens escondidas, que encontrei a peça-chave que confirmava a minha desconfiança sobre a influência de Vera. Ao abrir as mensagens, fui confrontada com uma série de conversas entre Vera e Luiz que deixavam claro o grau de manipulação que eu havia sofrido. Vera estava incansavelmente me difamando para Luiz, retratando-me de forma extremamente negativa. As mensagens continham afirmações devastadoras como Camila só está com você pelo seu dinheiro. Ela está apenas interessada no que você pode proporcionar e não em você como pessoa, e você precisa ficar atento. Ela pode estar apenas fingindo ser a esposa ideal enquanto na verdade está planejando algo. Cada mensagem revelava uma tentativa deliberada de fazer com que Luiz acreditasse que eu não era digna de confiança e que minhas intenções eram puramente interesseiras. Vera não hesitava em usar a influência que tinha sobre Luiz para plantar sementes de dúvida sobre mim, minando a base do nosso relacionamento. Ela fazia questão de se apresentar como uma conselheira preocupada, mas suas palavras e ações eram tudo menos altruístas. O impacto dessas mensagens foi profundo. Luiz começou a adotar uma atitude mais defensiva e hostil em relação a mim, ignorando minhas explicações e justificativas. O que eu considerava pequenas discussões ou desentendimentos passaram a ser alimentados por uma desconfiança que Vera havia cuidadosamente semeado. A constante crítica e a negativa influência dela acabaram por moldar a percepção de Luiz sobre mim, fazendo-o acreditar que eu era responsável por todas as dificuldades em nosso relacionamento. Essa descoberta não apenas revelou a extensão da traição de Vera, mas também mostrou como sua manipulação havia corroído o relacionamento que eu tinha com Luiz. O conhecimento de que Vera estava ativamente trabalhando para me prejudicar e distorcer a verdade era um golpe devastador, mas também um passo crucial para entender a dinâmica que havia levado ao colapso do nosso casamento. Após descobrir a traição de Vera e entender o papel crucial que ela desempenhou na deterioração do meu relacionamento com Luiz, eu sabia que não podia mais ignorar a situação. A dor e a frustração foram substituídas por uma determinação resoluta de enfrentar a realidade e buscar uma solução justa para a nossa separação. Decidi que o confronto era inevitável. Luiz precisava saber que eu estava ciente de tudo o que estava acontecendo e que eu não estava disposta a aceitar passivamente o papel de vítima em nossa história. Preparei-me para a conversa que viria, consciente de que seria uma batalha difícil e emocional.
Em nossa reunião para discutir a separação, eu expus de forma clara e direta todas as evidências que havia encontrado, e as mensagens de Vera, a conta secreta, e a promoção oculta. A revelação de tudo isso não só confirmou minha desconfiança, mas também mostrou a Luiz que a manipulação de sua mãe havia causado danos irreparáveis ao nosso casamento. Propondo uma divisão de bens 40-60, eu tentei encontrar um equilíbrio entre o que eu achava justo e o que eu estava disposta a aceitar. Minha proposta refletia a realidade das contribuições que eu havia feito ao longo do tempo, além de considerar o fato de que eu havia sido a principal responsável por uma parte significativa das despesas durante nosso casamento. Luiz, eu quero ser justa com você e comigo mesma, comecei. Eu descobri que você recebeu uma promoção e que parte significativa do nosso dinheiro estava sendo escondida de mim. Eu também sei que sua mãe teve um papel fundamental em minar nossa relação e em criar um ambiente de desconfiança. Por isso, proponho uma divisão de bens 40-60. Acredito que é o mínimo que posso fazer para assegurar que minha contribuição e sofrimento sejam reconhecidos. Essa proposta não era apenas uma questão financeira, mas também um reflexo do meu desejo de resolver a situação de forma digna e honesta. Estava disposta a explorar qualquer possibilidade de salvar o que restava do nosso relacionamento, mas também precisava garantir que meus direitos e minha integridade fossem respeitados. A decisão de propor a divisão de bens foi um passo decisivo na busca por uma resolução que, ao menos em parte, refletisse a verdade sobre nossa jornada juntos. Finalmente, chegou o dia da reunião para formalizar o acordo de separação. A tensão no ar era palpável enquanto me preparava para enfrentar Luiz, Vera e o advogado. A sala estava fria e impessoal, refletindo o clima de desolação que eu sentia internamente. Quando entrei, Vera me lançou um olhar frio, como se estivesse esperando cada movimento meu. Luiz estava visivelmente desconfortável, mas mantinha uma postura rígida, tentando esconder qualquer sinal de arrependimento. O advogado, com seus papéis e anotações, estava pronto para documentar tudo. O processo de assinatura do acordo foi mais difícil do que eu imaginava. Cada assinatura parecia pesar toneladas, representando o fim de uma fase dolorosa e a transição para um novo capítulo em minha vida. Apesar da incerteza, eu mantive a calma e assinei o acordo que estabelecia a divisão de bens de 40-60, conforme eu havia proposto. Esse acordo deixaria Luiz com desafios financeiros significativos, refletindo o impacto de sua traição e a manipulação de sua mãe. Assim que o acordo foi formalizado, eu me preparei para revelar uma surpresa que havia aguardado por um bom tempo. Com uma calma controlada, olhei para Luiz e disse: Luiz, antes de encerrarmos aqui, há algo que preciso te contar. Recebi uma herança inesperada há algum tempo. Desde então, reinvesti esse dinheiro e, atualmente, o valor total é de R$500 mil. A expressão de Luiz mudou instantaneamente. Seu rosto ficou pálido e seu olhar foi de choque para arrependimento enquanto processava a revelação. Ele parecia atônito, incapaz de encontrar palavras para expressar seu espanto. A revelação do montante inesperado estava longe do que ele imaginava que eu tinha ou que havia contribuído para a nossa separação. Vera, que estava ao lado de Luiz, parecia igualmente surpresa e frustrada. No entanto, antes que pudesse reagir, Larissa, a amiga próxima de Camila, tomou a palavra. Ela, que estava presente para apoiar Camila, disse com firmeza: Luiz, eu entendo que você possa pensar que Camila é interesseira, mas ela nunca foi. Ela não se importava com o dinheiro e queria apenas ajudar. A herança foi uma surpresa para ela, e ela manteve isso em segredo para não usar isso como uma vantagem sobre você. Ela esperava revelar isso no momento certo, e agora, com a separação formalizada, parece ser esse momento. Camila estava mais preocupada em manter a dignidade e resolver as coisas da maneira mais justa possível. Luiz, agora totalmente envergonhado e arrependido, parecia refletir sobre as palavras de Larissa e a realidade de suas ações. A revelação do dinheiro e a compreensão de que eu não tinha agido de forma interesseira foram um golpe adicional,
forçando-o a confrontar as consequências de suas decisões e a manipulação que havia contribuído para a deterioração do nosso relacionamento. Após o divórcio, o peso das escolhas e das ações de Luiz e Vera ainda paira sobre mim. A separação trouxe um alívio inesperado, mas também deixou uma marca profunda. A decisão de encerrar o casamento foi uma das mais difíceis da minha vida, e cada passo ao longo desse processo exigiu coragem e resiliência. Olhando para trás, sinto que fiz o que era necessário para proteger a mim mesmo e garantir que meu futuro fosse construído com base na verdade e na justiça. A vida após o divórcio tem sido um misto de desafios e descobertas pessoais. Ao me afastar da toxicidade e da manipulação que marcaram meu relacionamento com Luiz e sua mãe, comecei a me reconectar com quem realmente sou e com os sonhos que havia deixado de lado. A liberdade recém-descoberta trouxe a oportunidade de me concentrar em meu próprio crescimento e em projetos que eu havia negligenciado. Essa experiência me ensinou lições valiosas. A primeira delas é a importância de proteger a mim mesma e de não permitir que influências externas determinem meu valor e felicidade. A manipulação e o ressentimento que sofreram de Vera e Luiz me mostraram que, quando confrontada com adversidades, a verdadeira força vem de manter a integridade e a autoestima, independentemente do que os outros possam tentar fazer você acreditar. Além disso, aprendi que é crucial estar atenta aos sinais de manipulação e de desrespeito dentro de um relacionamento. Às vezes, as pessoas podem estar tão imersas em suas próprias inseguranças e agendas que esquecem de respeitar a dignidade dos outros. Eu aconselharia a qualquer pessoa que esteja passando por situações similares a manter a clareza de propósito e a coragem para enfrentar as verdades desconfortáveis. Não tenha medo de buscar a ajuda que precisa e de defender seu valor e seus direitos. Em última análise, o divórcio foi um ponto de virada que me permitiu recuperar meu senso de autonomia e me lembrar de que, mesmo em meio a dificuldades, é possível encontrar um novo começo e construir uma vida que reflita verdadeiramente quem somos e o que merecemos. Se você já passou por algo semelhante ou tem uma história de superação para compartilhar, eu adoraria ouvir de você. Deixe seu relato nos comentários e vamos conversar sobre como enfrentamos e superamos as adversidades. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de mais vídeos sobre histórias reais e superação. Juntos, podemos encontrar força e inspiração nas experiências uns dos outros. Até o próximo vídeo.